Olá, amigos da Rede TV+. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Censo 2022 revela Brasil com 203 milhões de habitantes. Ações contra fake news têm aumento expressivo nas eleições de 2022. O Palácio do Planalto anuncia mudanças na segurança presidencial em modelo híbrido. Juro do retroativo do cartão de crédito atinge maior índice dos últimos 6 anos. Operação no estado do Rio tem mais 7 presos transferidos para presídio federal no Paraná. Donos de escola investigada por suspeita de maus tratos se entregam à polícia em São Paulo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que o país registra 12 milhões de habitantes a mais do que o número de 2010. Apesar do acréscimo, a taxa de crescimento da população brasileira diminuiu no período. A quantos somos no país continental? 203 milhões de pessoas. É essa a população do Brasil. São mais 12 milhões de pessoas no país do que em 2010, quando foi realizado o último censo, ou 6,5% a mais. Para o levantamento da população brasileira, o censo visitou 106 milhões e 800 mil endereços em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Desses, mais de 90 milhões são domicílios, um aumento de 34% na comparação com o último censo, quando havia pouco mais de 67 milhões. São Paulo segue de longe como a maior cidade do país, com mais de 11 milhões de habitantes, quase o dobro do Rio de Janeiro, que tem pouco mais de 6 milhões. Segundo o IBGE, Fortaleza é agora a maior capital dos estados do Nordeste, com uma população ligeiramente maior que a de Salvador. As duas cidades tiveram quedas nas populações entre 2010 e 2022, mas a diminuição de Salvador foi de quase 10%, enquanto Fortaleza perdeu 1% dos habitantes. Outras cidades tiveram crescimento em suas populações. São os casos de Manaus e Goiânia. Já o título de menor cidade do Brasil trocou oficialmente de dona. Borá, no interior paulista, tinha 805 habitantes, agora tem 907. Serra da Saudade, no interior de Minas Gerais, tinha 815 habitantes e agora é a menor do Brasil, mesmo com a população tendo crescido para 833 pessoas. O ano de 2022, marcado pelas eleições majoritárias no Brasil, foi caracterizado por uma enxurrada de fake news, mentiras, o que resultou em um aumento de mais de 300% nas ações de combate às notícias falsas na Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, registrou um aumento significativo no número de acórdãos e decisões contra fake news em comparação com o pleito anterior. Vamos à matéria. O número de acórdãos e decisões no Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news mais que quadruplicou em relação ao pleito anterior. Foram 127 no ano passado, contra 31 em 2020. O relatório, elaborado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, reúne os requisitos necessários para os tribunais superiores reconhecerem as fake news: presença de inverdades flagrantes, intencionalidade de enganar, produção e divulgação sistemática de desinformação e a associação de fatos verdadeiros a conclusões falsas. Mas os pesquisadores ressaltam que ainda não há uma definição única sobre o que é fake news ou desinformação. É muito difícil uma definição única nesse tema diante da complexidade. Seria mais interessante que houvesse uma clareza em relação à regulamentação, à legislação, e isso depois ser sedimentado ao longo do tempo, ao longo do amadurecimento das decisões. As ações analisadas abrangem diversas posições políticas, mas Jair Bolsonaro está presente, segundo a pesquisa, como parte ou envolvido em 45% das decisões e acórdãos do TSE sobre fake news. Quando a gente toma uma decisão com base em premissas falsas ou em conteúdo enganoso,
provavelmente tomamos uma decisão que talvez, no ambiente saudável, não tomaríamos. Ou seja, de uma certa maneira, as fake news até então, também contra a nossa vontade, a nossa autonomia de decidir. A tendência é exatamente crescer, se buscar a responsabilização a partir da caracterização da fake news e todas as demais consequências advinda do uso indevido, na verdade, de informação, né? Sobretudo nas redes sociais. Cabe aqui um breve comentário. Por que o TSE é tão zeloso dos 10 bilhões de reais que recebe por ano com ou sem eleição para sua manutenção, não dedica parte desses recursos e parte do seu precioso tempo a analisar as promessas de campanha que se constituem no maior fake news que o país já viu? Todos os candidatos nunca cumpriram tudo que foi prometido na campanha, visando iludir o eleitor. E isso continua impune. Por que não começar por aí? O Palácio do Planalto divulgou hoje, dia 28, mudanças na estrutura da segurança presidencial, adotando um modelo híbrido compartilhado entre os militares do Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal. Essa decisão encerra uma disputa entre os militares e os agentes da Polícia Federal e é considerada uma derrota para o ministro Flávio Dino. A decisão veio após uma reunião entre Lula e os ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, Rui Costa, da Casa Civil, General Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional e Esther Dweck, da Gestão. Militares do Gabinete de Segurança Institucional trabalharão ao lado de policiais federais, que são civis. O comando, entretanto, será do GSI. A estrutura põe fim à indefinição que era arrastada desde o início do ano. Em janeiro, Lula optou por criar uma secretaria extraordinária da Polícia Federal, exclusivamente para fazer a segurança da presidência durante 6 meses. Prazo que acaba na semana que vem. Agora, essa estrutura deve ser extinta e os agentes incorporados à gestão híbrida do GSI. Também há a previsão de que a equipe conte com policiais militares ou civis subordinados aos governos estaduais. O Planalto deve publicar até sexta-feira uma portaria oficializando a mudança. Caberá ao presidente, ao vice-presidente da República e aquelas outras pessoas que têm esse direito de proteção escolher as equipes. Haverá militares, haverá policiais federais, haverá eventualmente policiais dos estados. E nós pactuamos também que nós temos uma estrutura na Polícia Federal, interna à Polícia Federal, que já existe, que já funciona e que estará eventualmente também à disposição. Isso ganhou uma dimensão de uma polêmica absolutamente desnecessária. O que interessa em qualquer governo, e principalmente quando se fala de segurança pública ou segurança de pessoas, é haver um entrosamento da equipe e funcionamento da equipe como um time para que as coisas tenham um resultado positivo. Os juros do rotativo do cartão de crédito estão se tornando cada vez mais caros, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco Central. Acompanhe. E não precisa fazer muito esforço para se enrolar. Quem não paga o total da fatura vai para o crédito rotativo, que atingiu o maior índice dos últimos 6 anos. Passou de 447% ao ano em abril para 455% em maio, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central. Depois de um mês, os bancos são obrigados a transferir a dívida do cartão, de acordo com uma resolução do BC, ao crédito parcelado, opção que tem melhores condições de pagamentos e juros menores, distantes de serem baratos. O consumidor, infelizmente, até por falta de educação financeira, não sabe sair dessa armadilha e acaba entrando em outra armadilha que é pior, que é a inadimplência. Para tentar reverter essa situação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou a negociar diretamente com os bancos privados. Numa reunião em abril, as instituições deixaram claro que não dá para diminuir a taxa sem mudar a estrutura do crédito no Brasil. Agora, a expectativa é de que os bancos apresentem, juntos, um estudo sobre quais seriam essas reformas. A taxa de juros elevada, ela é ruim para todo mundo, principalmente para a economia, porque você não tem negócios, não gira a economia. Fica a pessoa inadimplente,
com o nome negativado, não consegue fazer o consumo e a economia não roda. E falando em endividamento, o governo federal publicou regras para a renegociação de dívidas do programa Desenrola Brasil. Economistas estão analisando as condições propostas pelo Ministério da Fazenda para os 70 milhões de inadimplentes no país. É um contingente de quase os 72 milhões de brasileiros, um número que cresce a cada mês. De abril para maio, mais de 400 mil novos consumidores se tornaram inadimplentes no Brasil. Não é difícil encontrar quem não tem uma conta em atraso. Segundo dados da Serasa Experian, são mais de 340 bilhões de reais em dívidas não pagas no Brasil. O governo federal tenta diminuir esse montante e o contingente de pessoas que estão com dívidas atrasadas com o programa Desenrola Brasil, que será dividido em duas faixas. A faixa 1 atenderá pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único. Serão renegociadas dívidas de até R$5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. O pagamento poderá ser feito em até 60 vezes e com parcela mínima de R$50. A taxa de juros será de quase 2% ao mês. Ao mesmo tempo, com essa taxa, que mais se enrola no Brasil são aqueles que dependem do cartão de crédito, cujos juros foram autorizados à margem de 455%. Eu jamais consegui entender esse absurdo num país como o nosso. Quem ganha com isso? Tenho certeza que o consumidor, quando faz um rotativo, ele entrou num nível de inadimplência impossível de sair. Fazer o quê? Fazer o quê? Mais 7 presos considerados de alta periculosidade foram transferidos nesta quarta-feira, dia 28, do Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, Zona Oeste, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Assim como no primeiro dia de transferência, a ação contou com a participação das forças estaduais, da segurança, forte aparato militar e 3 helicópteros da Polícia Militar. Essa foi a primeira etapa da transferência de lideranças criminosas que estão no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. Ontem, 6 presos foram transportados em helicópteros da Polícia Militar de Bangu até o aeroporto do Galeão, onde foram entregues a agentes da Polícia Penal e Federal. De lá, seguirem uma aeronave da Polícia Federal para Mato Grosso do Sul, onde passarão a cumprir pena na Penitenciária Federal de Campo Grande. No Twitter, o governador Cláudio Castro comentou a operação. Ele disse que os presos transferidos são traficantes e milicianos com uma extensa ficha criminal que insistiam em continuar comandando crimes de dentro da cadeia. E finalizou dizendo que vai pôr fim a essa cadeia de comando. Os donos da escola investigada por maus tratos se entregaram à polícia na noite da última terça-feira. Eles respondem por tortura contra alunos dentro do colégio na região de Cambuci, São Paulo, e tiveram prisão temporária decretada. Desde 2021, um inquérito já havia sido aberto contra a unidade de ensino. A investigação só seguiu adiante há pouco mais de 10 dias, após uma professora prestar denúncia com vídeos dos donos maltratando as crianças. Vamos à matéria. Eduardo Mori Cauano e Andréia Carvalho Alves Moreira se entregaram na noite de ontem no Cambuci, zona sul de São Paulo, no mesmo bairro em que fica a escola particular Pequiá. Os dois são investigados por maus tratos e tortura contra alunos dentro do colégio e tiveram prisão temporária decretada na segunda-feira. Ao menos 4 boletins de ocorrência foram registrados contra a unidade de ensino, que já tinha um inquérito aberto desde 2021. A investigação seguiu adiante há pouco mais de 10 dias, após uma professora prestar denúncia com vídeos dos donos maltratando as crianças. Mais de 15 pessoas foram ouvidas, entre pais de alunos, funcionários e ex-funcionários. A escola Pequiá foi fundada há 45 anos e atende desde o ensino infantil até o 5º ano do fundamental. Os donos envolvidos no escândalo assumiram a administração em 2012.
A defesa do casal disse aguardar acesso ao inquérito e nega todas as acusações. Vamos agora para um breve intervalo. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, sala 410, Centro de Magé. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Voltando do intervalo, Magé e Guapimirim apontam aumento populacional em censo por amostragem do IBGE. A população da cidade de Magé, do Rio de Janeiro, chegou a 228.127 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 0,2% em comparação com o censo de 2010. Já a cidade vizinha, Guapimirim, emancipada no município de Magé, é de 51.696 pessoas, o que representa um aumento de 0,9% em comparação com o último censo. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Rede TV+, prepara um estudo com dados das cidades de cobertura televisiva nas nossas redes, que em breve estarão disponíveis para todos que nos acompanham pelas redes sociais e plataformas da emissora. Lembro que o YouTube também registra os nossos plantões de notícia. Vamos agora às notícias locais, com o excelente jornalista Maurício Aragão. Com uma reunião que debate mudanças de trânsito em região de Teresópolis. Festa de São Pedro começa nesta quinta-feira em Rio das Ostras. Em Teresópolis, nesta terça-feira, dia 27, representantes da Prefeitura, da Polícia Rodoviária Federal, vereadores, líderes comunitários e comerciantes se reuniram no Teatro Municipal para debater as mudanças no trânsito da região da Barra do Imbuí. Durante o encontro, foi apresentado um relatório feito pela 4ª Delegacia da PRF com propostas para melhorar a segurança e o fluxo viário nas ruas do entorno da BR-495, que começa na Barra do Imbuí, passando por bairros adjacentes, como Quinta da Barra, Paineiras, Jardim Fiel e Espanhol, seguindo pelo Quebra-Frascos e Estrada Teresópolis e Itaipava. O inspetor da PRF, Marcelo Monteiro, que é o chefe da 4ª Delegacia, apresentou as melhorias executadas pelo DENIT na rodovia, que passou a ter quilômetro zero no início da Avenida Presidente Roosevelt, na altura do posto Bibi, e passa por toda a extensão da avenida na Barra do Imbuí, seguindo pela Estrada 495. A reunião debateu mudanças como acesso
aos bairros Loteamento Fiel e Paineiras, modificados recentemente, como já divulgamos aqui no nosso jornalismo, e também houve oportunidade para que representantes das comunidades se pronunciassem sobre algumas mudanças que podem ser feitas para beneficiar a população no entendimento deles. Segundo as autoridades presentes, todas as propostas estão sendo analisadas. A atriz e cantora Lucy Alves, recentemente protagonista da novela Travessia da Rede Globo e finalista do The Voice Brasil, é a grande atração nesta sexta-feira, dia 30, da festa de São Pedro, na localidade da Boca da Barra, em Rio das Ostras. O evento começou nesta quinta-feira com a tradicional procissão e missa campal. Os festejos vão até domingo, dia 2 de julho. Vale lembrar que depois da procissão e missa, as festividades continuaram nesta quinta-feira às 18 horas, com apresentações do grupo Trio Virgulino e do grupo Pé Quente. Nessa sexta-feira, a partir das 20 horas, tem quadrilha da Tia Joana, depois shows de Forró Gamadinho e de Lucy Alves. A gente confere no Jornal Regional desta sexta mais detalhes sobre o evento. Vamos aos esportes. Flamengo goleia e avança para a segunda fase 2 da Libertadores com placar de 4-0. A festa da torcida foi no Maracanã. Confira com Maurício Aragão. E numa noite de Maracanã lotado, o Flamengo venceu e se classificou para a segunda fase da Libertadores. A vaga estava na mão e o time fez a festa do torcedor rubro-negro, que compareceu em grande número, vencendo por 4-0. Destaque para o gol de Bruno Henrique, que vai aí aos poucos voltando ao seu bom futebol. Ele que é um dos grandes xodóis da torcida do Mengão. O Flamengo, no entanto, terminou o grupo na segunda posição. Isso porque o Racing também venceu ao Nublense e ficou em primeiro lugar. A vitória de 4-0 sobre o Alcas valeu aí também, né, um pouco mais de tranquilidade para a sequência do trabalho de Jorge Sampaoli, o técnico rubro-negro. O Flamengo agora volta mais uma vez aí as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Você confere mais do esporte na edição deste final de semana do Esporte Mais. Vamos à previsão do tempo. Chegada de frente fria pode mudar o tempo e temperatura no Rio. São esperadas chuvas com pouca intensidade e queda nas temperaturas. Nesta quinta-feira, a chegada de uma frente fria traz nuvens carregadas para o sudeste do Brasil. Chove apenas no sul de São Paulo e na faixa do litoral. A capital paulista também deve receber chuva, mas a partir do período da noite. As demais áreas do estado devem ter tempo firme, assim como todo o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro também há condição de chuva fraca, até mesmo na capital. Falando nas temperaturas, mínima de 15 graus em São Paulo, 12 em Belo Horizonte e a temperatura máxima chega na casa dos 28 graus no Rio de Janeiro e 30 em Vitória. Na capital paulista, em função da passagem da frente fria, a temperatura máxima até o meio da tarde não deve se elevar muito. Apenas 21 graus estão previstos. Vamos agora às notícias de destaque nas redes sociais. Jair Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais apontando tratamento diferenciado em atos similares relacionado a críticas às urnas eleitorais. Carlos Lupe, presidente do PDT, abre aspas, sem a impressão dos votos, não há possibilidade de recontagem, sem a recontagem, a fraude impera. Fecha aspas. Confira. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás,
Nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Após consumir bebida alucinógena, turistas andam nus pela Colômbia. 3 pessoas tiveram que ser levadas para o hospital de Caldas, Colômbia, após tomar uma bebida alucinógena e vagarem pela cidade, segundo o jornal El Tiempo. Todos eram estrangeiros e beberam o chamado IAG. Assistam. Nesse momento, estamos nos despedindo, agradecendo a atenção de todos os nossos telespectadores, agradecendo a equipe técnica incansável em produzir este plantão de notícias mais uma vez. Agradeço e até breve. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.